Em seguida, a gente cai aí nos problemas específicos. Professor, só isso para falar de combinação? Por enquanto só. A gente vai ver mais coisas de combinação na hora que formos resolver os exercícios. O importante para a gente é isso daqui. E agora a gente vai para os problemas específicos. Anagramas com posições fixas, anagramas com elementos juntos ordenados e anagramas com elementos juntos sem ordem. Vamos estudar cada um desses problemas aqui e todos eles, como vocês podem ver, estão relacionados com anagramas. Anagramas é uma pedra no nosso sapato na hora de resolver questões. Dando sequência, pessoal, então aqui vamos começar com o primeiro caso específico, onde a gente tem anagramas com posições fixas. O que é isso? A gente tem lá no material, nós vimos quantos anagramas distintos é possível formar com a palavra Gustavo. Agora calcule quantos anagramas distintos são possíveis começando com a letra V e terminando com a letra G. A resposta para o problema ainda é simples, basta fixarmos as posições que foram propostas e calcular o restante. Pessoal, novamente eu tenho aqui um anagrama com a palavra Gustavo. Repare aqui que eu não tenho repetições de letras, isso será importante para a gente. Nós temos 7 posições. E ele solicitou para começar com qual letra mesmo? Com a letra V e terminar com a letra G. Então o que nós temos aqui, pessoal? Quais são as pedras que eu posso brincar? Aqui, ó. Repare que nós já fixamos aqui na primeira posição a letra V e na última posição a letra G. Então a letra G eu não vou poder utilizar e nem a letra V. Aqui eu tenho somente uma possibilidade e aqui eu tenho somente uma possibilidade. Eu não posso permutar ninguém aqui nessa possibilidade, nessa posição. Restaram quem? O U, o S, o T, o A e o O. 1, 2, 3, 4, 5. Restaram para mim 5 peças que eu posso movimentar e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 posições que eu posso encaixar essas 5 peças. Aqui eu poderei colocar quantas peças? 5. Na peça seguinte, se eu utilizei uma peça aqui, restará para a gente a possibilidade de utilizar 4 peças. Depois 3, depois 2, depois 1. O que é isso daqui? 5 fatorial. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico tudo isso daqui, eu multiplico 1 por 5 fatorial por 1. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 5 fatorial vezes 1 vezes 1. Isso daqui não vai levar a gente em lugar nenhum, então o resultado disso será 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 20, 60, 120. Pessoal, alguns alunos me perguntam se é importante decorar aqui algumas posições de fatorial. Por exemplo, o 4 fatorial, o 3 fatorial, o 2 fatorial, o 5 fatorial, o 6 fatorial. Vamos parar por aqui. Então eu tenho que o 2 fatorial é igual a 2. Aqui é 6, aqui 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. É importante a gente decorar isso aqui? Pessoal, decorem pelo menos esses primeiros fatoriais aqui. Isso daqui, na hora da resolução da prova, evita que você tenha que ficar fazendo conta. Então, são números simples, né? Nada impede você de fazer a multiplicação. Porém, para não perder tempo, mantenha aí até o 6 ou o 7 fatorial memorizado. Então, a gente chega que o nosso número de fatoriais, né, o nosso número de possibilidades que eu tenho quando eu fixo o elemento G na última letra e o elemento V na primeira, passa de 5.040 possibilidades para somente 120. Em sequência, no material, ele tem lá quantos anagramas distintos são possíveis a partir da palavra matemática, sendo necessário iniciar pela letra A e com o T na segunda posição. Pessoal, o exercício que é agora da gente, isso daqui, ó, a quantidade de possibilidades que eu possa fazer da palavra matemática, sendo que inicia com a letra A e tenha o T fixado na segunda posição. Aqui eu já sei que eu tenho somente uma possibilidade e aqui somente uma possibilidade. A palavra matemática tem pra gente 10 letras. Então eu tenho, ó, matemática.
Quais foram os elementos que foram utilizados? Vou colocar aqui destacado o A e um T. Repare que eu tenho outro T, repare que eu tenho mais dois As. Essas letras aqui, eu excluo das minhas possibilidades, é como se a gente não tivesse. Vai restar quem pra gente? Um M, um E, outro M, um A, um T, um I, um C e um A. Então, quantas possibilidades nós teremos aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 8 possibilidades, aqui 7, aqui 6, aqui 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui é igual a 8 fatorial. 8 fatorial é igual a 5.040 vezes 8. Tenho 0, 32, 1, 3, 3, 40. Opa, 40.320 possibilidades. Está certo isso? Em partes. Porque isso daqui é igual a 40.320. Só que nós esquecemos de fazer o quê? Esquecemos de contar as letras duplicadas. Pessoal, toma cuidado aqui. Porque é o seguinte, as letras que eu utilizei para fixar não irão entrar na nossa contagem de letras duplicadas. Então aqui, ó, eu tinha 2 T's. Esse T vai somar com esse para a nossa duplicação? Não, não vai. Então quem que está duplicado aqui? A letra M. Eu tenho uma duplicação, então eu tenho M e M. A letra A, eu não conto essa, eu vou contar essa daqui e essa daqui. Então, A e um A. Depois a letra E não se repete. A letra T, eu já disse para vocês que não se repetem. Eu não posso colocar isso daqui porque eu já fixei uma letra T. Então, o I não se repete e a letra C não se repete. Então, o que eu tenho aqui? Isso daqui será dividido por 2 fatorial, pelo M, pela quantidade de letras M, e depois pelo A fatorial aqui, ó, quantidade de letras A. Isso daqui multiplicado. Então eu terei 40.320 dividido por 4. 2 fatorial vezes 2 fatorial será igual a 4. Então eu terei 40.320 dividido por 4. Isso daqui dará pra gente 10.080 possibilidades. 10.080 possibilidades. Não chegou nesse resultado? Então aqui, ó, 40.320 dividido por 4. Aqui dá 0, 1 vezes 4, 4, sobra 0, abaixo esse 0. O 3 eu abaixo, ele não pode com 4, eu coloco outro 0. Abaixo 2, 32 dá 8. Abaixo o último 0, aqui 10.080 possibilidades. Certo? Então, se a gente tivesse parado somente aqui no 8 fatorial, vocês viram que a nossa possibilidade seria bem maior. Professor, a possibilidade disso daqui está nas alternativas? Com certeza. Mas é quase certeza que o avaliador vai jogar isso daqui lá na letra D da sua prova. Depois disso, a gente tem o nosso segundo problema específico. Faça o seguinte, tente fazer os anagramas agora da palavra calculadora, que é uma palavra parecida, fixando uma letra, vamos pegar aqui uma letra A no início também, e a letra L na segunda possibilidade. Vocês vão chegar em algo parecido com isso, só que aqui, como calculadora tem uma letra a mais, a gente vai ter um 9 fatorial. A gente vai ter isso daqui, ó, vezes 9. Então o resultado nosso será isso daqui vezes 9, certo? Vejam se vocês conseguem chegar no resultado de 10.080 vezes 9. Segundo problema específico para a gente é a parte de agrupamentos com elementos sempre juntos em determinada ordem. Pessoal, vamos então para o nosso segundo caso específico, onde nós temos anagramas com elementos juntos sempre em determinada ordem, ou seja, ordenados. Vimos nos exercícios anteriores que travamos um elemento em uma posição. Foi o que eu fiz, eu travei aquela hora o A, travei depois o T, no anagrama da palavra Gustavo eu travei a letra V, travei a letra G. Porém, caso fosse solicitado os anagramas da palavra Gustavo
sendo que sempre haja a letra O seguida pela letra U. Observou a diferença? Agora não estamos com o elemento travado, apenas queremos que o anagrama contenha um OU independente da posição em que este apareça. Então vamos lá. Novamente aqui, ó, um anagrama com a palavra do meu nome, Gustavo. E agora eu quero que esse anagrama contenha sempre um OU. Então, o que pode ser? Ele pode começar com o OU, eu já utilizei aqui ó, o O e o U, depois eu pego o restante das letras. Esse é um anagrama possível. Eu posso começar com a letra G, ter o O, U, e depois pegar o restante das letras. Opa, fez besteira aqui, né? Colocou o O novamente. Eu posso fazer o seguinte. Então, repararam que o O e o U estão sempre juntos? Não importa a ordem, ele não está travado. Eu não travei ele no início, mas eu tenho que ele sempre deve aparecer junto, o O e o U. Se ele estivesse travado, o que nós faríamos? É o caso do exercício anterior. Então, eu tenho duas letras travadas, eu tenho aqui uma possibilidade, outra possibilidade, e aí eu permuto o restante das letras. Isso nós já vimos. Mas agora ele pode estar flutuando em qualquer lugar. Quais são as peças que nós temos? Eu tenho o G, o U, o S, o T, o A, o V e o O. Novamente, não pense nisso daqui como uma palavra. Pense somente como as letras soltas aí do nosso alfabeto. Eu quero um anagrama de 7 posições. Só que eu sei que uma posição sempre irá ocupar duas posições. Professor, como assim uma posição vai ocupar duas posições? Eu tenho aqui ó, o O e o U. Então, se o O e o U aparecer aqui, ele pegou duas posições. Se ele aparecer lá no final, ele irá pegar duas posições. Se ele aparecer aqui, pega duas posições. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse O daqui de baixo. E vamos colocar aqui, ó, antes do U. Então, as peças, vamos dizer assim, né, as nossas pedras, como se fosse lá no bingo. Eu tenho a pedra G, eu tenho a pedra OU, eu tenho a pedra S, pedra T, pedra A, pedra V. Inicialmente, eu tinha 7 pedras, agora eu tenho 6. Uma pedra é o OU. E agora eu não vou ter mais 7 posições para perguntar os elementos. Eu terei 6, porque uma posição sempre vai ser com o OU. Agora ficou fácil. Eu tenho aqui ó, 6 possibilidades, aqui 5, aqui 4, 3, 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa que o 6 fatorial, e isso é igual a 720. Repararam o que eu fiz? A nossa pedra, inicialmente, era o U. Eu combinei de forma com que eu tenha sempre um OU. Então, na hora que aparecer o U, obrigatoriamente aparece o O. E na hora que aparecer o O, obrigatoriamente aparece o U. Então, eu não tenho mais 7 posições para permutar. Eu tenho 6, porque uma sempre está fixa com 2 posições. Ah, professor, e se fossem 3 posições? Você tiraria mais uma possibilidade aqui. Você não teria 6, você teria 5. Compreenderam? Então, esse daqui é um exemplo bem facinho. Vamos supor, caso eu tivesse que ter o S, o T e o V, sempre juntos, nessa ordem. Então, quem que sobraria aqui para mim? Sobraria o G, o S eu utilizei, o T eu utilizei, sobraria o A, o V eu utilizei, o O e o U. Restaram para mim 1, 2, 3, 4, 5 posições. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu sei que 3 posições sempre aparecem juntas. Então, eu teria aqui, ó, o S, o T e o V. O S já iria aparecer de qualquer jeito. O que eu faço, então, é tirar 2 posições. Eu tiro uma, tiro a outra. Então, restaria 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui seria igual a 120. Compreenderam um raciocínio? Eu elimino a quantidade de posições
no excedente de letras que eu tenho na combinação. Então aqui eu tenho 2 letras sobrando, eu ranco 2 posições. Aqui eu tinha uma letra sobrando somente, ranquei uma posição. Professor, vai ser sempre assim? Não. Aqui é porque foi passado um anagrama para a gente. Mas se eu tivesse um conjunto maior de possibilidades, por exemplo, não 7 letras, mas sim 10, eu teria que fazer não 6 possibilidades. Eu teria que fazer 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. A gente vai fazer um exemplo desse daí, quer ver? Quantas combinações de 5 letras podemos formar utilizando os elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sendo que o B apareça sempre junto do I? Pessoal, de volta aqui comigo, agora nós temos aqui ó, o conjunto de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras no total. Ele quer que eu forme um anagrama onde eu tenha 5 posições, mas com uma restrição. Quando aparecer o B, ele deve aparecer seguido da letra I. Então a gente vai fazer igual no exemplo anterior. Nós iremos descartar o I daqui, de forma com que eu fique com as pedras A, B, I, C, D, E, F, G, H, J. O nosso número de pedras passou de 10 para 9. Porém, o nosso número da composição aqui, de 5 elementos, ele irá cair em 1. Eu tenho um excedente nessa pedra, então eu tenho aqui ó, que eliminar uma posição. Eu vou ficar com 4 possibilidades, e agora eu tenho 9 possibilidades aqui, eu tenho 8, tenho 7 e tenho 6. 9 vezes 8, 72. Vezes 7, vezes 6, 6 vezes 4, 24, vão 2, 30. 3.024 possibilidades. Certinho, igual que está no nosso material. E aí depois ele pede ali, ó, quantos anagramas distintos podemos formar com a palavra matemática, sendo que as letras M, T, I apareçam sempre nesta ordem? Pessoal, de volta aqui comigo, eu tenho agora um anagrama da palavra matemática, onde eu sempre tenha um M, T e um I. O que nós iremos fazer nesse caso? O caso que nós fizemos anteriormente, ele não possuía repetições de letras. Nós iremos fazer da mesma forma. Ó. Eu tenho 10 possibilidades. Tenho 10 posições, na verdade, né? E agora, quando aparecer um M, ele deve aparecer seguido do T e do I. Então, eu vou colocar aqui, ó, M, T, vou cancelar essa posição e o I. Vou cancelar aqui o nosso I. Quais são as pedras que restaram pra gente? Eu tenho a pedra MTI, tenho a pedra A pedra E, a pedra M, a pedra A, a pedra T, pedra C e pedra A. Eu tenho repetições de letras? Eu tenho uma repetição aqui no A e outra aqui no A. E mais um A aqui, né? Eu tenho 3 letras A aparecendo. O T está sendo duplicado? Não, porque o nosso T vai aqui para dentro. Pelo mesmo motivo que a gente fez lá no primeiro caso. Na hora que eu agrupo as pedras, eu desconsidero. Então eu não posso contar isso daqui como uma repetição. Mesmo motivo pelo qual eu não posso contar esse M como uma repetição. Então, isso daqui é uma pedra distinta, é uma pedra MTI. Não é uma pedra M, nem uma pedra T, nem uma pedra I. É a pedra MTI. Então eu possuo somente essa repetição. Aqui eu tenho 2 excedentes, né? Eu tenho o T e o I. Então eu arranco 2 posições. De forma que agora a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que eu arranquei 2 pedras, né? Então, arranco aqui, eu tenho 8 pedras. Aqui eu terei 8 possibilidades. Aqui 7, aqui 6, aqui 5, 4, 3, 2 e 1. O nosso resultado é igual a 8 fatorial. 8 fatorial é igual a quê? Bom, 6 fatorial
é igual a 720. 7 fatorial é igual a 5.040. E eu tenho 8 fatorial como sendo 8 vezes isso daqui. Vai dar 40.320. O resultado nosso é 40.320? Não, mas vai ter essa alternativa? Vai, com certeza. Por quê? Porque falta a gente tirar as duplicidades de letra. As duplicidades, vocês estão vendo que em todo caso, quando ela aparece, eu estou pegando e estou dividindo, né? Independente se a posição está junto, se está separado, se o elemento está flutuando, se não está. Apareceu a repetição de letra, eu tenho que fazer a divisão. Aqui eu tenho a letra A aparecendo 3 vezes. Então isso daqui vai ser dividido por 3 fatorial. Então isso daqui é igual a 40.320 dividido por 6. Eu vou ter aqui 6, sobram 4. Vou ter 7, sobra 1. E abaixo 0. 6.720 possibilidades. Caso você quiser simplificar a conta, ficaria com isso daqui, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 3, vezes 2, vezes 1. Você cancelaria aqui. Cancela esse 2 com esse 8, para ficar mais fácil. 4. E então você tem 4 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Então fica aí uma forma um pouquinho mais fácil de fazer. Terceiro caso específico nosso. Anagramas com elementos juntos. Nós acabamos de estudar anagramas com elementos juntos. Porém, eles estavam ordenados. Eu tinha sempre uma ordem, igual eu pedi aqui, ó, o MTI. Essa nossa ordem agora, a gente não terá. Então serão anagramas com elementos juntos, sem uma ordem específica. Pessoal, fazer esse terceiro caso específico é muito fácil quando a gente sabe o segundo. Porque nós teremos algo bem parecido, só que eu tenho que multiplicar por um fatorial. Querem ver? Eu tenho lá, ó, o exemplo novamente da palavra Gustavo, onde eu tenho um O e um U aparecendo junto. Eu tenho o G, o U eu utilizei, o S, T, o A e o V. O que eu vou fazer aqui? Eu tinha 7 posições inicialmente. Só que agora, isso daqui não há a restrição de ser o O e o U. Pode ser o O e o U, ou pode ser o U e o O. Eu tinha 7 posições, já contei. Tem um excedente, eu removo. Eu fico com 6 pedras, então ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui é igual a 6 fatorial, que é igual a 720. Isso a gente teria para essa possibilidade. Só que eu posso ter aqui um U e um O. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e multiplicar pelo fatorial de elementos que possui aqui. Como assim? Eu tenho 2 elementos, né? Então vou colocar 2 fatorial. Isso daqui vai ser igual a 720 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, vezes 720 vai dar 1440. Bem fácil, sem complicação nenhuma. Então, sabendo fazer o segundo caso específico, fazer o terceiro é brincadeira de criança. Pessoal, de volta aqui comigo. Então, aquele nosso caso que nós vimos no segundo caso específico, onde eu tenho a matemática e eu tenho que ter o MTI, agora eu não tenho aqui o MTI. Eu tenho essas 3 letras, mas elas podem estar em qualquer posição. Então, eu tenho ó, um MTI, eu tenho TMI, eu tenho IMT. Eu tenho ainda outras possibilidades, né? São 6 possibilidades no total. O que nós iremos fazer? Eu tenho aqui as 10 posições da palavra matemática. Eu vou remover 2 pedras, porque é o nosso excedente.
E eu fiquei com quantas pedras para fazer a brincadeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uma possibilidade. Isso daqui tudo eu tenho que dividir pela repetição das letras A. Observe aqui, ó, nas nossas pedras que o A aparece 3 vezes, então dividido por 3 fatorial. Isso nós já tínhamos chegado no resultado de 6.720. Porém, esse resultado é para quando o MTI está nessa forma, somente o MTI. Eu tenho que testar agora para as outras possibilidades. Eu tenho 3 elementos. Isso daqui vai ser igual a 3 fatorial. Então, eu vou ficar com 6.720 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui vai ser igual a 6. Então, 6.720 vezes 6. Isso daqui vai dar 0, 12, 43, 4, 36, 40. 40.320. Então, resultado nosso, 40.320. Pessoal, tomem cuidado para não fazer o exercício corretamente e não fazer essa multiplicação aqui. É muito comum os alunos chegarem nesse resultado e pararem o exercício. Não lembram que há a permutação das letras. O que eu tenho que fazer? Somente pegar esse resultado e multiplicar pelo fatorial de números de letras que eu tenho na pedra que está concatenada. E a gente finaliza a parte teórica de análise combinatória. Vocês viram que nós temos aí muitos casos específicos, né? Casos peculiares, anagramas com repetições, posições fixas, agrupados flutuando, agrupados em uma determinada ordem, tenho aí as minhas combinações. Isso tudo nós vamos voltar a abordar na nossa aula de resolução dos exercícios, que é no nosso próximo vídeo. Então eu espero você lá, um abraço e até mais. Eu fico somente com uma possibilidade, um fatorial. Se vocês separarem o material, quem pode encaixar dizendo que um fatorial é igual a